Olá, está no ar mais um Contraponto, o seu programa de debates aqui da TV Unifra, no canal 15 da NET. Estamos de volta em mais um programa para debatermos os assuntos que mereceram destaque, que mereceram manchete dos principais meios de comunicação aqui em Santa Maria e também no mundo. E falando de mundo, os temas de hoje falam de questões locais e também sobre a Copa. Afinal de contas, estamos em época de Copa e não seria possível tematizar outra coisa senão Copa aqui na nossa mesa. Mas, como de costume, eu apresento antes dos temas os professores do Centro Universitário Franciscano que fazem parte desse programa. Hoje com algumas posições inversas aqui na mesa. Mas hoje eu vou começar com o professor Alexandre Macari, do curso de História, que está aqui à minha direita, e à minha esquerda, pela primeira vez, o professor José Maria Pereira, do curso de Economia, que, diz ele, satisfatoriamente está ocupando a cadeira do professor Paulo Ferroni, do curso de Direito, que não virá hoje, juntamente com a professora Graziela Miolo Cesni, do curso de Psicologia. Ambos não estarão na nossa edição deste dia, mas voltarão na próxima edição, vale assim fazer essa ressalva. E os nossos temas hoje são os seguintes. O primeiro deles, não a ver com a Copa ainda, depois falaremos sobre isso, mas o primeiro é de um fato chocante, alarmante, uma notícia que saiu na última sexta-feira. O Rio Grande do Sul contabiliza 122 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Depois, no segundo bloco, vamos falar sobre um aspecto específico da Copa. O limite da vaia. O assunto tem a ver com as vaias que a presidenta Dilma Rousseff recebeu na abertura da Copa do Mundo e que deixou muita gente indignada. E na sequência, no terceiro do bloco, aí sim, aí vamos abrir para assuntos gerais, tudo sobre a Copa do Mundo. E assim nós abrimos esse programa, esta mesa de hoje, mais uma vez, com satisfação. A gente abre esta mesa para conversar sobre um assunto que entregou, que mereceu muito comentário, principalmente nas redes sociais. Eu inclusive, vou fazer alguns destaques a respeito disso. Quando no Rio Grande do Sul temos um número de 122 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Trabalho infantil, professor Pereira, tema interessante para a gente debater quando é uma prática ilícita, quando é algo que não poderia estar acontecendo, mas nós temos um índice alto, inclusive configurando como um dos estados com maior índice. Eu tenho alguns relatos para dar sobre isso, principalmente porque eu venho da região fumageira. E lá isso acontece também, claro, em ambiente familiar. Depois eu quero distinguir essa questão, trazer um relato, inclusive pessoal meu. Mas eu vou abrir com o professor Pereira a respeito disso. Um dado preocupante para a sociedade gaúcha, professor Pereira. Bom, em primeiro lugar, eu queria falar da questão da cadeira. O professor Ferroni depois vai nos assistir em casa aí. E aí eu me lembrei do episódio político, né? Mas eu não sou candidato a nada, não sei se o professor Ferroni será ainda. Mas o Fernando Henrique Cardoso, na época, há muito tempo atrás, sentou na cadeira da Prefeitura de São Paulo e o candidato já falecido era o Jânio Quadros. E o Jânio Quadros, depois que o Fernando Henrique sentou, ele foi lá e detetizou a cadeira. E o Fernando Henrique acabou perdendo a eleição mesmo. Então, essa história de cadeira, eu não acredito nisso, mas de toda maneira. Tá? Mas, falando agora um assunto sério, e é muito sério mesmo, né, essa história de criança trabalhar, né? E principalmente porque, em alguns casos, talvez na maioria, as crianças não estão na escola, né? Às vezes a gente também não pode viver num mundo de ficção, né? Imaginar que famílias pobres, às vezes, precisam que os adolescentes ajudem em casa, como tu colocou mesmo, Michael, sobretudo no setor agrícola, né? Que desde cedo já tem atividade. Mas o principal é isso, quer dizer, não abandonar a escola. E o outro dado, e a gente sabe que sempre existiu,
Mas é mais chocante ainda por se tratar do Rio Grande do Sul, né? Mas sabe que na região norte, na região nordeste, isso existe, né? E nas grandes cidades, lamentavelmente, a gente percebe, inclusive, a exploração dos pais, dos menores que ficam nos semáforos, vendendo coisas ou pedindo dinheiro e tudo mais. Em alguns segmentos, mas esse dado me impressionou pelo seguinte, porque eu achava que a questão do trabalho infantil, pelo menos nos estados mais desenvolvidos da federação, e eu incluo o Rio Grande do Sul como um dos mais desenvolvidos, né, inclusive do ponto de vista educacional, isso já tivesse, claro, não desaparecido, mas não números tão alarmantes quanto esse, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que alguns segmentos que utilizam trabalho infantil, vou usar um segmento que eu, na época, fiz uma pesquisa, que é o setor calçadista, né, do Vale dos Sinos. A gente sabe que, por exemplo, o setor calçadista, que tem muito trabalho manual, ele tem tem uma terceirização, que são os chamados ateliês, né? Naqueles ateliês trabalham todos os membros da família, inclusive crianças e tudo mais. Mas eu esperava, pelo menos, que essa situação, porque inclusive eles trabalham por peças, né? Então, evidentemente que aí... Por par de sapatos. Por pares, peças, no caso. Então, tudo isso, eu acho que nos leva à situação de infância perdida, né? Porque eu acho que uma infância perdida, ela não é mais resgatada, né? Porque o período de brincar, né, de jogar futebol, esse já passou, né? Então, eu acho que isso que é o pior de todos, né? E mais ainda, não estudar. Pois é, esse é um dos problemas, quer dizer, você se ocupa das atividades laborais, muitas vezes, ou 100% das vezes, impostas pela família, não é? Pelo pai, pela mãe, ou por quem está responsável pela criança. Eu posso trazer um relato pessoal, lá na minha região, a região fumageira, é muito comum as crianças serem convocadas, vamos dizer assim, para participar do trabalho na roça, na lavoura, na colheita, no plantio, não só do fumo, né? Não vamos dizer que porque é a região fumageira, mas porque também é a região da pequena propriedade rural, onde uma série de atividades são desenvolvidas, desde o plantio das pequenas colheitas ali do feijão, do arroz, né, até o trabalho também com os animais, né? Temos uma região muito forte ali do Vale do Rio Pardo, é mais fumageiro. O Vale do Taquari já é mais a criação de porcos, de frangos, também se desenvolve muito ali a criação da carne, né? O leite também, o gado leiteiro é muito forte. E as crianças, sim, dos 8, 9, 10 anos ali, eu poderia contabilizar dezenas de relatos de amigos meus e de conhecidos, de familiares, inclusive, que fazem isso. Claro, mas há uma peculiaridade, né? É um ambiente familiar, quer dizer, é um contexto um pouco diferente e ganha outra singularidade à medida em que os familiares, e pelo menos meus pais também tiveram essa preocupação. Sim, você vai trabalhar conosco, você vai nos auxiliar no trabalho da roça, não é? Muito ajudei a plantar fumo, erva mate, mandioca e a subsistência do dia a dia. Mas desde que você estude, quer dizer, né, há uma prioridade de que você vá para a escola, que você dê conta dessa demanda escolar, mas que nos auxilie em casa também no sentido de braço, de mão de obra. Muitas famílias, Alexandre, me permita, depois eu vou permitir também que você traga, há inclusive um planejamento familiar para isso, professor Pereira e Alexandre, né? Um planejamento no sentido de evitar a contratação de mão de obra externa à família para baratear os custos. Por exemplo, a época em que eu ainda trabalhava na lavoura, isso há 8 anos atrás, não é? Era muito comum nós contratarmos o que chamávamos na época de os peões para trabalhar na lavoura fumageira. E eu me lembro claramente que era a um custo de R$50 o dia, para 8 horas de trabalho. Claro, dava mais de 8 horas, acabava dando 8 horas. E ainda éramos assim, não obrigados, mas na proposta para atrair o sujeito a trabalhar, ainda dávamos o almoço, né, para o sujeito, e com direito a um café da tarde também, quer dizer. Então, é um custo elevado, se você pensar que a lavoura, a produção começa, vamos dizer, com força ali em final de novembro, dezembro, e se estende muitas vezes até março, né? É um valor alto, R$50 ao dia. Muitos trabalhadores não ganham R$50 ao dia, não é? Então, é um custo que você consegue dirimir ali, constituindo uma família onde você tem braços, quer dizer, temos dois ou três filhos que vão nos ajudar, então, a trabalhar na lavoura e,
Depois que o pai da família ficar um pouco mais velho, essa família, esses meninos, não é? Esses jovens continuam também. É por isso que essa antigamente esperança, as famílias tinham muitos filhos, né? Exato. Mas quando a população brasileira era diferente. Era predominantemente meio rural. Exato. Alexandre. E eu penso também que está muito associado a uma questão cultural, né? Porque se a gente for ver, por exemplo, essa questão mais histórica que o professor traz aqui, né? As famílias italianas, alemãs que vinham para cá eram famílias gigantes, né? Vamos colocar assim. Então tinha 10 filhos, 11 filhos, mas realmente era uma outra época, uma outra conjuntura. Essencialmente rurais. Né? Essencialmente rurais, né? Agora, se a gente for pensar, ainda hoje no campo, né? Ou em ambientes familiares, assim, né? A gente entende que, por exemplo, a criança, o adolescente, ele, conforme a educação que a própria família coloca dentro da casa, é evidente que vai tentar inserir dentro do ambiente de trabalho, seja na própria questão ali do lar, né? Ajudar nos fazeres domésticos, né? Ou, né, até mesmo ajudar o pai, ainda mais quando é uma família de baixa renda, né? E aí já é uma outra questão que já sai até desse âmbito apenas da infância, mas coloca também a própria condição da família como um organismo. Agora, se a gente for ver, né, quantos pais ou quantas famílias fazem filhos né, em série para que possa ajudar nessa questão, porque tem o Bolsa Família, daí tem outros elementos, né, que a gente pode colocar também. Eu lembro bem que, inclusive, no setor do calçado, nós lá também, na minha região, isso também chegou, quer dizer, as empresas da região calçadista, do Vale dos Sinos, expandiram. Vinham até a nossa região para nos oferecer aquele trabalho no porão de casa. Eu chamo assim porque lá em casa tinha um porão onde ficava a garagem do veículo do meu pai, e lá eu e minha mãe passávamos, fora as atividades, né, domésticas e de campo, e fazíamos calçado, né? Porque era por par mesmo, a gente ganhava, eram poucos centavos, por exemplo, 25 centavos o par. Mas aí você fazia 1000 pares num final de semana, você trabalhava 15, 16 horas naquilo ali, você conseguia juntar um bom dinheiro para pagar o custo da própria escola, quer dizer, a gente investia em educação, em saúde. Eu me lembro muito bem disso, meu pai sempre dizia, vamos trabalhar para fazer um curso de inglês. Né? E quando isso se tornou difícil na região do Vale Calçadista, essas empresas foram para o Nordeste, né? Elas migraram para o Nordeste e foram trabalhar no sistema de cooperativas. Em busca de mão de obra barata de novo. Exatamente, em busca de mão de obra. Inclusive fugindo dos custos trabalhistas, né? Porque a indústria de calçado sofre uma concorrência muito forte do calçado chinês, né? Então, em termos de preço, é muito difícil, porque a mão de obra na China é praticamente semi-escrava. Então, num determinado momento, né, o Vale dos Sinos achou que podia concorrer em termos de preço. Isso é impossível, teria que concorrer em termos de qualidade, com calçados europeus, por exemplo. Né? Eu não sei como é que está a situação no Vale dos Sinos, mas os ateliês foi um primeiro momento. Né? Ainda existem esses ateliês, porque o que conta, no caso, é a renda familiar. Mas a experiência do Nordeste também se expandiu bastante. Mas eu acho que a questão também, um dado novo, né, que a gente tem, é que hoje, no casal, a mulher trabalha também, a maioria das vezes, seja como, às vezes nas famílias mais pobres, com empregos assim, mais simples, né? Informais, às vezes. Não, empregadas domésticas, faxineiras e tudo mais. E essas famílias, elas, normalmente a gente sabe que existe uma correlação entre o nível de instrução e a pobreza da família e o número de filhos, né? As famílias que têm uma renda maior, mais esclarecidas, têm menos filhos do que as famílias que têm uma renda menor e menos nível cultural, né? Então, isso acontece naturalmente. Eu acho que talvez não seja nem o estímulo da Bolsa Família, que em alguma medida eu acho que também pode acontecer. Mas e o que acontece? Como essas famílias têm um número maior de filhos, geralmente filhos menores ainda, os maiorzinhos têm que cuidar dos menores. Né? Então, tudo isso eu acho que é um processo e que não tem uma política também do Brasil nessa direção. Porque se a gente for ver, isso é bem conhecido até, eu acho que por parte dos telespectadores e também do público em geral, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA. Né?
que, enfim, a partir de 1990 passou a ser divulgado sempre, e tem campanhas, não apenas da Unicef ou das emissoras de televisão, que não é só uma, são várias que fazem. Legislação até existe. No caso do Brasil, a gente sabe que legislação tem demais. A questão é cumprir a legislação. Pois é. Tem, por exemplo, a Brinc, né, que é uma organização, uma associação de empresas que elas não utilizam o trabalho infantil. Então, essas empresas, inclusive, colocam nos produtos que elas fabricam, que elas são contra o trabalho infantil e colocam que são associadas da Brinc. Quer dizer, iniciativas que partem, claro, óbvio, de empresários esclarecidos, né, de grandes empresários de um modo geral, mas ainda fica o pequeno empresário, né, e médio empresário, que a preocupação maior deles é custo, né, redução de custo. Então, eu acho que é uma situação complicada, mas eu acredito que se reduziu, mesmo esse número. O que chama atenção é que se fosse no Nordeste a gente até... Acharia natural, talvez. Não natural, não mas, natural, mas de acordo com a realidade do local. Né? 122 mil crianças, né? Um aspecto, né, que eu achei interessante ter essa matéria, essa notícia vir à tona, né, porque o dia 12 de junho, que foi o dia dos namorados e o dia do início da Copa, é justamente o dia de combate, ao trabalho infantil. Essa notícia saiu em decorrência dessa data, né, nesse sentido. Bom, mas a gente trouxe essa informação aí para realmente... A professora Graziella certamente teria mais condições, talvez, de nos subsidiar sem dúvida, com relação às afetações psicológicas, não é? No sentido de uma criança com baixa idade e, às vezes, não frequentando a escola, enfim, que consequências teriam isso, né, na sociedade, né? 122 mil crianças trabalhando, né? Em que condições, não é? Não, e também, Michael, a gente tem que ver, a legislação permite que trabalhe a partir dos 16 anos, né? Então, mas as empresas têm utilizado subterfúgios para contratar esse pessoal, que é através de bolsas, digamos assim, pagando um salário que é metade do salário de um adulto. Né? Isso é permitido, segundo a legislação, né? Ou através do Cine. Tem a lei do primeiro emprego, não tem algo assim? Essas coisas, por isso que não deram muito certo, né? Porque a ideia seria essa. O governo dava, acho que, não me lembro bem, mas dava um subsídio de R$200, parece, mensal, para a empresa, e a empresa completaria o resto, digamos assim. Mas eu acho que não funcionou muito bem isso. Porque tem a própria questão da carteira de trabalho, né? Enfim, tu pode fazer carteira de trabalho muito jovem hoje, antes dos 16, inclusive, né? Então, o jovem acho que pode fazer a carteira. Eu não sei se pode ser contratado. Pois é. O jovem, acho que não pode. Acho que pela legislação é a partir dos 16 anos. Mas mesmo assim, 16 anos é muito jovem. Né, o jovem tem interesse em trabalhar para complementar a renda, né, da família, ou para ele também poder subsidiar, algumas questões muito pessoais dele também, de aquisições de bens materiais. O horário de trabalho... É muita questão da exploração, eu acho que tem que ser vista. O horário de trabalho é reduzido também. Né? Um pouco menos, eu não sei se metade da carga horária. Isso é uma ideia interessante, porque também a gente não pode imaginar, as famílias são pobres, né? Os filhos têm que ajudar. Sim, e o trabalho não faz mal, só para dizer isso também. Agora, a exploração da forma como você dá isso é que eu acho que tem que ser combatido. Tá certo. Não, eu acho que essa é a opinião comum, assim, da bancada nesse sentido. Bom, mas eu acho que dentro disso nós encerramos também nosso tempo do primeiro bloco. Chamando a atenção para esse dado, então, 122 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no Rio Grande do Sul. Mas no segundo bloco, nós vamos voltar já na sequência para falar sobre um fato que aconteceu durante a Copa, mas nós vamos centralizar numa linha, digamos assim, muito mais política. Foram as vaias à presidenta Dilma Rousseff. Nós vamos falar sobre isso, o limite da vaia. Fique aí conosco, voltamos já para o segundo bloco. Há situações que acontecem além do mundo virtual. Desligue-se e não compartilhe esse vídeo.
Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 32 13 5368 e faça sua doação. E no fim de tudo, Pipa e Vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! Muito bem, de volta para o segundo bloco do Contraponto para falarmos sobre a Dilma. Alexandre, a Dilma foi vaiada na abertura da Copa e quem vaiou foi a nata da sociedade, é isso, Alexandre? Pois é. Tem gente que ficou indignada. Né? Eu, inclusive. Por que, Alexandre? Primeiro porque não foram só vaias. O que mais saiu lá? São palavrões que nós não podemos ficar falando reprisando aqui no né? programa. Mas certamente né, o telespectador viu a partida inaugural e ouviu né, o que durante a partida começou a ser pronunciado em direção à presidente, que inclusive né, fez algo de certa forma inédito dentro das competições, que foi não abrir o evento. Né? Nem ela e nem o Blatter se pronunciaram para evitar justamente que ocorressem manifestações, que já sabiam que iam ter. Que iriam acontecer. E, enfim, as vaias a gente esperava já que acontecesse, porque ela estaria lá juntamente com o presidente e com outros representantes, outros chefes de Estado, né? Agora, durante a partida, em vez de estarem torcendo para a seleção, né, ficarem fazendo né, o que foi feito. Eu achei assim um total desrespeito, eu fiquei muito triste, de certa forma, porque, enfim, independente da nossa filiação partidária, se vai votar nela ou não vai, né, ela está representando o nosso país também. Né, e isso vai né, para o mundo inteiro, né, juntamente com as manifestações, que até estão silenciadas, de certa forma, até agora. Momento, né? Então, eu realmente, Michael, eu fiquei abalado até, posso dizer dessa forma, porque eu não esperava que isso fosse acontecer, ainda mais de pessoas que né, saíram favorecidas com a Copa. Pois é, eu não sei se o professor Pereira pensa na mesma direção. O que o senhor leu e o senhor viu isso acontecer, professor? Claro, tenho acompanhado a Copa. De pertinho? Claro, toda a vida. O que dá para acompanhar, é que nem eu falei, eu fiz a metáfora no programa passado, assim, já que eu entrei no restaurante, agora eu vou pedir todos os pratos possíveis e imagináveis. Aliás, às vezes é 4 por dia, né? Então, mas outra coisa, não é porque eu sentei na cadeira aqui do professor Ferroni que eu vou concordar com o Alexandre, né? E, realmente, acho que qualquer pessoa de bom senso, né, e minimamente educada, tem que ser contra essa manifestação, né? Manifestação ridícula, para dizer o mínimo, né? Não é da torcida brasileira, é da torcida dos estádios. Eu, na minha opinião, até acho que a nota negativa, entre outros, né? Depois nós vamos falar de arbitragem, outras coisas, a nota negativa, do meu ponto de vista, foi da torcida dos estádios, né? Eu acho que não só esse caso da Dilma, do Blatter, acho que discurso até não caberia, ficou difícil mesmo, né? Diante das manifestações que houveram. Acho que a própria Dilma não foi preparada para fazer discurso, né? Embora, civilizadamente, poderia ocorrer um discurso, talvez, eu não sei, imagino que até o pontapé inicial poderia ser feito pela Dilma, né?
De novo, eu estou insistindo, não é pela cadeira que eu estou sentado. Mas sabe por quê, Alexandre? Porque, por exemplo, na África do Sul foi o Mandela, se não me falha a memória, foi o Nelson... Não estou comparando a Dilma com o Nelson Mandela. Teria que ser o Lula, se fosse, então. Não, bom, mas a presidente atualmente... Não, isso quer dizer que mas o Mandela já não era mais presidente, era um símbolo. Sim, mas Lula, ele está querendo dizer que Lula é o símbolo da brasilidade. Mas aí eu até acho que é o seguinte, se nós colocassemos o Lula... talvez se a Dilma fizesse uma deferência ao Lula, né? Eu também não vou comparar o Lula com o Mandela de jeito nenhum. Eu só queria dizer que não seria nada demais, ponto, só isso. Não seria nada demais que ela desse o pontapé inicial. Mas só para completar, além do caso da Dilma, né? Que, inclusive, o vocabulário usado é impublicável, né? Quer dizer, absurdo, né? E, sobretudo, porque a gente sabe, nós estávamos falando há pouco aí de gente esclarecida, supostamente esclarecida, porque quem está lá é classe média, de classe média para cima, né, para conseguir pagar o ingresso. Né? R$900 era o ingresso? Aliás, essa foi uma das justificativas, né? Não, depende Os ingressos iam de 90 a 900. Ah, de 90? Mas 90 acho que só conseguiria alguma promoção, coisa assim, né? E mais, então, além desse episódio, para terminar, minha manifestação, outro episódio que eu também achei lamentável, que aliás já tinha antecipado aqui, foi a vaia ao Diego Costa, né? O jogador naturalizado espanhol e que está jogando pela seleção espanhola. Quer dizer, praticamente ele não podia tocar na bola porque o pessoal vaiava, né? Quer dizer, o tempo todo. Então isso eu acho que é um comportamento deplorável. Pois é, Alexandre, tu acha que de alguma maneira isso afeta a Dilma? Vamos primeiro pensar num aspecto internacional, né? O Lula, ao longo da sua passagem pela presidência, nos seus 8 anos, seu mandato, o Lula foi, digamos assim, um dos mais importantes relações públicas ou relações internacionais que o Brasil já teve. Viajou mais que o Fernando Henrique Cardoso. Exato. Agora, a Dilma, ela não chegou nem perto, assim, mas ela também procura, apesar de apontar com um pouco mais de rispidez, ela foi completamente, subiu o palanque e disse, olha, eu não quero ser espionada por você, Obama, quer dizer, né? Ela segue uma linha um pouquinho mais firme nesse sentido. A Dilma é mais administradora, o perfil dela... Eu acho também. Quer dizer, acho que foi por um acaso, assim, que caiu, a presidência praticamente caiu no colo dela, porque o Lula também não tinha muita alternativa, né? E aí acabou, politicamente uma mulher era interessante naquele momento, já que o Brasil nunca tinha tido uma presidente mulher. Acho que é mais uma jogada política, assim, que... Mas num diagnóstico interno, vamos dizer assim, será que afeta um pouco a Dilma esse tipo de protesto? Porque vocês estão sendo contrários, e o professor Pereira ponderou bastante, dizendo assim, olha, alguém no minimamente educado, né? Eu concordo, professor Pereira, também, não vou fazer o contraponto ao seu discurso, pelo contrário, nesse sentido também acho que não era necessário. Acho que a vaia foi natural. Meu ponto de vista é que a vaia foi natural. Não, até a vaia poderia, mas os termos que foram usados é que não foram. Concordo. Por isso que eu falei minimamente educado, porque ninguém usa passou aquela o limite frase. do protesto. Sim, passou. Como tu bater no boxe, tu bater abaixo da linha da cintura. Eu concordo. Perdeu a razão. Concordo. Perde a razão quando você exagera. Será que afeta isso politicamente? Olha, ela já se manifestou sobre isso, aliás... Justamente por isso. Se manifestou super bem, penso eu, né? Foi uma resposta em alto nível. Eu creio que esse aspecto não vai afetar. Eu acho que o tiro saiu pela culatra. O tiro saiu pela culatra. Exato. Essa é a questão que eu quero levantar. Ela pode usar a seu favor, inclusive. Muito bem. Claro, porque já está usando. Foi estratégico, né? Porque já foi estratégico a aparição dela um dia antes da Copa, na televisão, em cadeia de rádio e TV brasileira, onde ela se colocou a favor da Copa, vai ter Copa, ela disse, e apontando todos os benefícios que ela, então, e o governo defendem, não é, para a comunidade brasileira. Eu concordo, acho que é um tiro no pé da própria população brasileira ter feito isso, professor Pedro. Porque eu acho que assim, o perfil da maioria dos que estavam no estádio, na minha opinião, não são dos que votam, estou arriscando assim, uma projeção, não são dos que normalmente votam na Dilma. E votariam em Aécio? Provavelmente, né? Talvez alguns até votassem na Dilma, mas dado o impacto que houve, né? O estrondo que houve, quer dizer, Isso não é um contrassenso? É justo. Mas o pessoal não pensa assim, na hora não pensa assim. Na hora do voto, porque é o contrário. Porque, né? na verdade, o povão mesmo
vamos ser honestos, esse daí não está assistindo, está assistindo a Copa na televisão, né? Mas não está assistindo a Copa no estádio porque não tem condição. Se fosse o povão mesmo, num ingresso, num preço razoável, né, desses que o pessoal assiste os jogos normalmente do Campeonato Nacional. Mas nem no Campeonato Nacional mais, né, professor? O Campeonato Nacional que, também já está verdade, 90 a 100. Na verdade, o que está acontecendo nos estádios é isso. Esses estádios sofisticados foram feitos Para a elite. Para a elite. A elite branca, ou pode ser, também nós temos uma elite que já está ficando morena também, E que né? torce menos e vai a mais. Que é um Na verdade, problema. Né? Vai fazer uma catarse, na verdade. Vai no estádio porque não pode fazer aquilo em casa, no local de trabalho, em locais mais educados, aí descarrega aquilo no estádio, né? Uma coisa melhor de xingar a mãe do juiz e coisa e tal. Só que esse pessoal não ia nos estádios porque não era ambiente para eles. Ia sentar no arquibancada, no cimento, essas coisas. Agora não, tem cadeira e tudo. Estádio coberto. Mudou muito, eu acho. Agora é interessante a articulação da equipe de comunicação petista, né? Porque fizeram muito bom uso dessa manifestação na Copa. Muito bom uso, tanto que o discurso dela foi muito planejado, esse discurso, digamos assim, de dizer, olha, diante do que aconteceu, eu penso assim, nós pensamos assim, não é? E eu imagino também que a gente possa assim, pensar um pouco sobre os resultados ali na frente, né? Ela vinha caindo nas pesquisas do Ibope, né? Nós vimos falando sobre isso nos últimos programas. Datafolha foi a última que a gente O Datafolha, não foi isso? Vamos ver qual será o resultado da próxima, né? Pesquisa. Deve sair uma próxima pesquisa agora nos próximos dias, certamente. Após o início da Copa, né? E vamos verificar isso. O Michel Temer também esteve sentado ali com ela. Sim. Não esteve? Não, o Michel Temer, o governador do estado. O Michel, o PMDB, que numa votação apertada, segue do lado da Dilma, né? Foi uma votação apertada, inclusive, para a gente falar ainda do âmbito da política. Os políticos, né? óbvio, isso aí, no caso, nós estamos gravando esse programa aqui na segunda-feira, hoje teve o jogo da Alemanha, e a Angela Merkel estava assistindo o jogo da Alemanha hoje, e houve o gol da Alemanha, ela se manifestou e tudo. Quer dizer, os políticos aproveitam essa situação. Então, eu acho que a Dilma não tem nada demais, eu acho que o pessoal realmente tentou descontar uma frustração política. O vice-presidente dos Estados Unidos estará em Natal errado. também. Eu acho que isso aí acabou ficando mal, assim, o país acaba ficando mal na foto, né? Eu acho que, não falamos isso, não sei se vamos falar mais à frente, eu achei que, na verdade, o ponto todo, né? Acho que foi assim, o Lula teve... Se diz assim que o Lula é um animal político, né? Todos nós somos animais políticos, mas ele, no caso, sentiu que tinha uma bola picando e resolveu chutar e candidatou assim, sem nenhum tipo de planejamento, o Brasil na Copa. Mas né? com o apoio do Aécio, com o apoio de toda uma galera. Mas aí sabe o que acontece? O Lula foi lá, quer dizer, jogou essa bola, e esse é o tipo de bola que os outros políticos, querendo ou não, eles têm que ir junto, entendeu? Porque quem é que vai ser contra uma Copa no Brasil? Então, mas só que não houve planejamento algum. Agora o que está vendo é que o pessoal começa a somar 1 mais 1 e está vendo que uma série de coisas não estão funcionando. Não vão citar. Não funcionou, por exemplo, nenhum sistema de som do Beira-Rio aqui. Não, mas aí é outra história. Foi do Beira-Rio? Foi Sim, mas eu estou dizendo, a maior parte das obras inacabadas. Não conseguiu faltou terminar. luz no estádio tudo também. Tudo isso gera na classe média, de um modo geral, que utiliza carro, no trânsito e tudo, um grande desconforto que resolveram descontar na Dilma. Agora, a pergunta que talvez caberia, mas vou fazer, se fosse o Lula no lugar da Dilma, será que ela seria vaiada? Ele seria vaiado? É o C, né? Não uma sei, suposição. Eu fico tentando pensar nisso. Eu penso que não. Não sei se a questão penso cabe que aqui no programa, Olha, mas... eu acho que sim. Mas pensar um pouco dificilmente. na Não, lógica... eu acho que não é tanto a figura da Dilma, assim, não. Eu acho que o que está é o governo. Entendeu? Eu acho que o que está sendo julgado é o governo, entendeu? Porque as avaliações que está, inclusive, das pesquisas, é a avaliação do governo. Mas tem a questão, professor, que inclusive a própria, já que o senhor gosta de trazer as pesquisas, né? Eu não gosto das pesquisas, estão aí para fazer o quê? Falou essa questão Quem científica. gosta de bater contra o Ferroni. Questão científica. Não, e até que alguém consiga admitir, O que falava a pesquisa do Datafolha, né? O nível de rejeição do Lula era o menor. Era o menor de todos. Então, provavelmente, se ele estivesse representando o país, ele não seria vaiado. Sim, mas aí... C, é o C, por isso que eu falei o C. Eu acho que foi levantado, o Alexandre levantou a volta do Lula. Eu acho que essa questão não se coloca mais. Porque o Lula, inclusive, está servindo de cabo eleitoral da Dilma, onde ela pode ir. É por isso que eu fiz a questão. Lula nem foi no jogo. Exato, Lula nem foi no jogo. É que eu acho assim, nós temos duas coisas, né? Por que ela não foi no jogo, Alexandre? Olha,
talvez ele, né, está esperando um momento melhor para ir no E não jogo. seria inteligente se ele tivesse ido? O momento melhor é Por quando isso no que eu final. não sei se a avaliação do Alexandre está correta. É que nós temos Pois duas é. coisas. A gente costuma misturar. Eu acho que tem assim, ó. O Lula é um sujeito do partido dele só, do Lula. Então nós temos o lulismo e o petismo. E o petismo não conseguiu se libertar até hoje do lulismo, né? Porque se a Dilma conseguisse deixar de ser a sombra do Lula, ela estaria provavelmente numa outra situação. Podia ser até pior, mas estaria numa outra situação. Mas ela não quer correr risco, acaba pagando o pato também. Eu acho que a grande incógnita, quer dizer, o futuro do PT depende de haver essa separação. Enquanto o Lula estiver com uma sombra, eu acho que o partido não vai conseguir autonomia de gestão. Eu concordo. Eu acho que o PT ainda vai utilizar. Eu acho que o Lula ainda vai aparecer nessa Copa. De alguma Sem maneira, dúvida vai aparecer. ele vai aparecer. E sabe, acho que o Aécio não foi inteligente. O Lula me lembra, eu acho que, não sei se o título é esse, mas o Alexandre, um expert aí, tem um filme japonês chamado, acho que era Kagemusha. Kagemusha. Isso. Né? Do Kurosawa. Do Kurosawa, do Kagemusha. Akira Kurosawa. E eu acho que é nesse filme que, por exemplo, o Shogun, né, que no caso era o líder do exército japonês, na época do Japão feudal, ele morreu. E só que a figura dele aterrorizava os outros exércitos. Então conseguiram um sujeito que era um sósia dele e colocaram ele na frente de batalha e tudo mais. E mais ou menos nessa lógica, o né? Lula é mais ou menos isso. O poder simbólico se poder sobrepõe simbólico, sim. ao humano. Exatamente. Que na verdade, na minha opinião, é um mito. Mas, bem. Não, eu acho interessante. Agora, eu falo sempre do ponto de vista da comunicação, que a minha área me convém. Eu acho que o Aécio poderia ter utilizado a vaia com mais... Poderia ter utilizado a vaia de alguma maneira também aí para ganhar alguns pontinhos. Né? Mas, de alguma maneira. mas a gente já... Claro. Olha, eu acho que o Aécio vai ser julgado dependendo do andar da carruagem. Como o Brasil foi na Copa, Exato. se ele conseguir capitalizar as Pois manifestações e tal. Então, eu acho que ainda tem que esperar. Bom, é só botar foto do Aécio junto com o Lula e com uma galera lá na Suíça. Mas ele quando foi continua feita a insistindo com o Lula. candidatura. O Lula não é mais candidato. Pois é. Não, mas o PT, então. Assim. PT, o PT. PSDB, Não, os eu concordo. partidos estavam lá. Sim. Então não tem como, né, já que é para tirar o lulismo, né, então o PT... Então, eu acho que, estava infelizmente... junto com o PSDB, todos estavam juntos nessa. Agora, quem abraçou a causa de uma forma mais positiva em relação à tentativa de fazer a Copa funcionar? Né? Aí pode ser sim o Lula. Não, mas é que o Lula não só fez isso, como impôs, inclusive, a colocar alguma coisa no lugar do nada. Entendeu? Quer dizer, foi e construiu lá o Itaquerão, né? Que chama o estádio do Itaquerão. Corinthians. Não é Itaquerão, eles não querem que chame Itaquerão. É agora, Arena. Arena Corinthians. É Arena Arena Corinthians. São Paulo. Mas é na região de Itaquera. Sim, mas não Que existia. é uma região quer dizer, da ele periferia de A São mais Paulo. populosa, né? Ele- Uma região periférica. Mas olha só, ele não só conseguiu a Copa, como conseguiu um estádio para o time dele, que não tinha estádio, e assim por diante. Quer dizer, ele conseguiu tudo. E fica só nos bastidores. Quer dizer, se dá errado, não é com ele. Aliás, como sempre, né? E a coitada da Dilma lá fica levando chumbo. Vamos ver se essas vaias aumentam ou diminuem aí à medida em que a seleção vai progredindo ou não durante a Copa. Assim a gente encerra o segundo bloco do nosso Contraponto para voltarmos na sequência e falarmos mais sobre Copa. Sim, esse é o tema do momento, não há como fugirmos disso. Mas vamos falar sobre assuntos diversos, desde da arbitragem, do pênalti do Fred e de outros acontecimentos aí, positivos e negativos. No terceiro bloco, fique com a gente, nós voltamos já. Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós.
95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. De volta, terceiro bloco do Contraponto, para falarmos ainda sobre a Copa, não é? A esteira do que vimos falando antes. Eu pergunto ao professor Alexandre Macari, esta é mesmo a Copa das Copas, Alexandre? Está sendo, né? Por quê? Bom, primeiro que o sucesso que ela está causando na população, principalmente das cidades sedes, né? É impressionante. Eu tive até a experiência de poder ir ao jogo França e Honduras. O pessoal ontem. da classe alta. Classe média, né? Classe média indo ao estádio. É que a nossa régua é sempre de classe média, né? Sim. Mas eu acho que o povão também está se divertindo, porque na verdade a televisão... Tem as fanfestas, cores, as fanfests. O senhor está chamando o Alexandre de povão, é isso? Hã? O senhor chamou o Alexandre de Não, povão? estou chamando ele de classe média alta. Só classe média não, eu entendi média. mal. Foi um... Porque ele tá... Não, ele não contou, mas ele vai assistir. Não sei se já não assistiu. Mais um jogo, né? Já foi, né? Não Foi. Ó, tá vendo? Ele já foi e vai mais outro. Uma pena que é impossível em todos, né? Porque se pudesse eu iria em todos. Chamar a atenção que ele está com a camisa da Alemanha hoje. Né? Né? Não por uma questão contra o Brasil. Não pelo... não sei se... Não sei, não. Até porque eu torço muito para a seleção Não brasileira. sei se tu devia ter falado isso, Michael. É perigoso, hein? Eu nem vi, agora que eu vi ali, né? É que o meu time, o meu clube de origem tem relações, além de uruguaias, tem relações germânicas também. Então, a gente acaba torcendo... Isso é por parte da sua esposa, Alexandre? Tem alguma coisa a ver? Minha esposa também, né? Mas não por ela. Torcia antes, né? Mas, né, então, trazendo isso, Michael, a gente vê, assim, a movimentação que, por exemplo, Porto Alegre, que é uma cidade, né, bem deslocada em relação ao grande centro, né? É tão deslocado quanto Cuiabá. Não vou dizer tão deslocado quanto Manaus, porque é exagero, né? Sim. Mas na relação, é impressionante, assim, a quantidade de torcedores de outras seleções que nem iriam participar do jogo, né? Australianos, a gente viu muitos, coreanos, que nem irão jogar, né? Vão jogar semana que vem em Porto Alegre, né? Norte-americanos, franceses, hondurenhos, mexicanos. Então, multicultural. Multicultural. É um evento impressionantemente, assim, que... a gente não pensa que pudesse ser isso, porque a gente nunca foi em Copa do Mundo, né? E a Copa das Confederações foi um evento menor, muito menor, né? Quase incomparável. Então, a própria logística da cidade foi muito bem organizada, penso eu, Porto Alegre, apesar né, de questões como falta de luz em alguns lugares, né, ali no Parque Marinha do Brasil, por exemplo, estava às escuras. Mas não faltou luz no estádio, não? No estádio, não. Faltou outras coisas, não luz. O que faltou? Faltou o sistema de som que pifou no hino da França ontem, né? Porque é uma pena, né? Porque o hino da França é um hino muito bonito. É muito bonito. Os caras estavam cantando a Marselhesa. É muito bonito. A torcida cantou. Estava no estádio, não? Estava no estádio. Né? A torcida não, eu estou falando pela televisão, não só para... Apareceu eu também eu vi só no radinho. Mas então, assim, ó, o próprio protocolo inicial da FIFA é muito bem, bem organizado e bonito, né? Tem o hino da FIFA, aí tem os jogadores se perfilando e depois os hinos. 1 minuto e meio para cada hino, né? Que é um elemento que está sendo desrespeitado, de certa forma, ainda bem. Que legal. Né? Que legal. Faz parte do show. A Colômbia desrespeita, os colombianos, os chilenos, os brasileiros, né? Os argentinos eu não lembro se continuaram cantando. Eu não lembro. Agora, esses três, certamente. Então, nesse ponto de vista, assim, do jogo em si, né, a gente vê jogos com muitos gols. Até agora está acontecendo o jogo Irã e Nigéria, que parece que vai ser o primeiro 0-0 do campeonato. O primeiro empate do jogo, do campeonato. Mas assim, jogos com muitos gols, né, e jogos bem jogados. Né? Então,
A gente vê... Como zebra, né? Com zebras, com reviravoltas, está emocionante. Aliás, foram 5 ou 6 jogos em que o placar virou, na verdade, Isso. né? Muitas vezes quem começou ganhando terminou perdendo. Terminou perdendo o jogo. jogo. Em vários jogos. Não, eu acho que do ponto de vista do futebol, assim, que os apreciadores do futebol, eu acho que não tem. Eu concordo com o Alexandre. É difícil, na verdade, a gente dizer que a pergunta foi a Copa das Copas, né? Isso daí é difícil, porque sempre é tudo relativo, né? A gente, eu acho que tem pontos, talvez, reparos que podem ser feitos, na minha opinião, assim, né? Desde, por exemplo, o espetáculo inaugural, que eu achei que ficou devendo, né? Acho que, comparado com os das outras Copas que eu vi... Mas nunca pelo teve menos pela um grande espetáculo. Mas acho que falhas, mas assim, eu acho que algumas coisas que... Parece que no Brasil as coisas foram feitas muito a toque de caixa, né? E isso não só me refiro à questão de obras e tudo, mas outras questões. Até, por exemplo, todo o sistema de TV, de som e tudo mais. Porque no espetáculo inaugural, o som também estava péssimo. Quem assistiu em casa não conseguiu ver direito. O sistema de imagens também, né? De algumas emissoras. Eu achei muito... O maior pesquisador brasileiro hoje, Miguel Nicolelli, saiu prejudicado. Por quê? Não, e depois mas isso é FIFA, né? Não, não, mas aí também tem uma... Não enfatizaram o rapaz lá paraplégico que chutou a bola com equipamento de última geração. Nem deu pra ver. Exato. Mas eu acho assim também, que é uma questão que a gente vem discutindo no programa já há vários, que é a submissão exagerada do Brasil à FIFA. Não sei se isso aconteceria em outros lugares, a gente não estava lá, mas estou partindo do pressuposto que eles não teriam esse cacife todo para fazer, digamos, na Alemanha ou em outro lugar, que nem eles estão tendo, né? Tipo isso. Porque eu acho assim, desde assim os artistas que se apresentaram, né, ali, eu acho que foi uma imposição da FIFA, que tinha que ter 2 estrangeiros, uma, no caso, latino-americano, e... desde, por exemplo, a coreógrafa, que se não me falha a memória, acho que era belga, não é isso? Isso, coisa, quer dizer, porque não, olha a experiência que o Brasil tem em escolas de samba, no carnaval, olha os coreógrafos que nós temos aqui no Brasil, né? Que a cada ano a gente se surpreende com as comissões de frente e tal. Quer dizer, se é no Brasil, meu amigo, vamos deixar nós fazer, entendeu? Não deixar os outros fazer e depois a gente levar a crítica. Isso eu acho que algumas Até coisas... porque foi muito criticada a abertura da Copa, especialmente quanto à coreografia, a música, etc. Não, eu acho que faltou gente ali no gramado, porque tinha uns espaços enormes. Nós vamos fazer o seguinte, botamos... Quanto é que tem uma escola de samba? 4.000 figurantes. Aí largamos 4.000 ali e enchia aquele estádio, uma escola só. Por isso que eu estou achando, sabe, Alexandre, que eu acho que essas coisas agora, tomara, bom, nós vamos ter as Olimpíadas daí há 2 anos. As Olimpíadas é diferente, eu acho que vão ter que corrigir essas coisas. A cerimônia é bem mais glamourosa. E são brasileiros que estão organizando a cerimônia de abertura das Olimpíadas. É mesmo? São. Então, até o da Unidos da Tijuca estava junto lá na equipe. Muito destacado sempre, né? Porque o carnaval a gente sabe claro. Que a Globo mostra para não sei quantos países, 100 e tantos países, mostrando um dos maiores espetáculos da Terra. Quer dizer, não vamos usar isso? Mas assim, professor, só destacar, né, que apesar desses elementos mais visuais e também musicais que ficou aquém, né, que eu até assim como eu sempre costumo ver as Copas do início ao fim, né? Eu nunca vi uma cerimônia de abertura de uma competição como Copa do Mundo ser legal, né? O legal é o jogo, né? O primeiro jogo, esse sim, em geral tem que ser bom, né? Por isso que joga agora o país sede, né? Mas assim, professor, a gente vendo essa cerimônia percebeu, por exemplo, que nós aqui do Rio Grande do Sul fomos representados, de certa forma, coisa que se poderia ficar esquecido. Eu sei, Alexandre, mas poderia eu ter achei... dado motivação mais para outros ritmos. Mas a gente olhar o Brasil e assim, a parte que nos toca no planeta, né, do ponto de vista econômico, né, e tudo mais, era para pedir coisa melhor. Acho que né, o Brasil é uma das maiores economias do mundo. Quer dizer, nós temos que comparar com os espetáculos que foram feitos na Europa, ou coisa parecida. Então a gente olha assim uma coisa, eu achei muito pequeno, acanhado, para dizer o mínimo, né? Uma coisa. É um contraponto. Quer dizer, eu acho que não é só do professor Alexandre nesse sentido. Não, mas eu acho que nós temos mais tempo. Eu acho que tem que aproveitar. Eu acho que tem coisas que a gente já discutiu aqui, e teve um programa que a gente debateu muito se, por exemplo, haveria, digamos, roubo, né? Na Copa, que um comprava outro, houve uns dados que saíram na internet aí, e eu até disse que não, a não ser
Eu acho muito difícil, um time inteiro é difícil. Pode ser comprar um jogador ou outro e tal. O goleiro é meio arriscado, né? Mas a arbitragem, sim. E na minha opinião, olha, a arbitragem eu acho que está comprometedora, viu, na Copa. Pois é, essa é a Minha questão opinião. mais polêmica, né? A questão do Fred, ele defende em vídeo gravado pela própria Mas não é só CBF. isso, eu acho que tem né? mais falhas. E muito tem mais. outras também. São aí. muitas falhas. Muitas São falhas. vários, em vários Muitas. jogos está se percebendo. É por isso né? que eu vejo por outro lado, professor. Né? São tantas falhas que mostram só o nível péssimo da arbitragem. Não está preparado E não para a Copa do necessariamente uma manipulação do e mesmo. não necessariamente uma Mas manipulação. aí que tá, eu vou dar exemplo. Eu não vou ficar discutindo esse do Fred, porque o Brasil, não sei o que, tá. Esse do Fred. Quem Professor, sabe? o senhor daria pênalti, professor? Eu não daria. Daria pênalti. Não daria. E a maior, Ele atuou, professor. Não, a maior parte dos comentaristas que eu vi, aí até respirei aliviado, porque o Arnaldo e entre outros disseram que não foi pênalti, né? Porque eu achava que, olha, o pessoal vai fazer patriotada, né? Vai fazer patriotada. Mas não, pelo menos foi tão gritante aquilo, porque, Alexandre, veja só, se fôssemos dar todos os pênaltis, bom, a cada escanteio, aquele agarra na área, nós teríamos que dar 20 pênaltis por partida. Né? Pois é, então, porque é veemente, né? Nas outras partidas, Mas vários assim, juízes pararam a cobrança do escanteio, por exemplo, de uma falta para acalmar os ânimos. Tudo bem, mas tem a questão do ângulo. O Fred está de frente, o árbitro está vendo o lance de frente. E vendo o braço do jogador. vê o braço do jogador. Por mais que isso quando não impede, é que se tu tocou no jogador e tal... a questão foi mas não a impediu ele performance fazer, não obstaculizou. teatral do Fred. Tem que condenar a falta de fair play do Fred. É bem diferente. É malandragem. Malandragem. Mas aí, mas aí que eu acho, a gente pode aproveitar o futebol, embora que seja um jogo, para tirar algumas lições de ética. Né? Por exemplo, de um determinado apresentador, que é o Gustavo Leifert, que diz assim, ganhar roubado é mais gostoso. O Thiago Leifert. O Thiago Leifert. Mas aí Quer também dizer, ele... não, e outros também, não é só ele, porque o pessoal também faz vista grossa. Aí exagera, né? Não, e acontece coisa, por exemplo, um lance, isso é uma coisa interessante, né? Porque o que a gente está vendo em casa, na TV, é o que está passando no telão. O Alexandre estava lá, mas eu acho que é isso, pelo que eu deduzi é isso. Então, o que acontece? Óbvio, tem um lance polêmico. E teve ontem no jogo da França. E teve ontem no jogo da França. Quando o juiz erra, não repete. E o cara em casa louco pra ver, eu achei que foi pênalti. No jogo da Honduras, no final, né? No finalzinho não foi repetiu, pênalti. verdade. Não repetiu. Concordo. Isso aí é desonestidade. Concordo. Agora, assim, Se por outro repete lado... sempre... Por outro lado, né, e esse é um momento histórico, né, nas Copas. O jogo França e Honduras acabou sendo um jogo histórico, porque primeira vez que um gol é validado a partir do uso da tecnologia. Né? Sim. Então, mas assim, o mais interessante é o seguinte, mesmo com a tecnologia, quem estava no estádio ficou na dúvida. E isso gerou um frisson, assim, ó, a tal ponto que ficou aquela coisa, mas essa bola não entrou, mesmo com a tecnologia mostrando, né, aquela que a bola foi gol, né? Então, a forma como também a FIFA colocou, né, isso, né, porque mostrando boas. que não é gol, Mas de qualquer depois jeito, é gol. Tem coisas boas da FIFA também, então. Mas com muita resistência, né? Com muita resistência de colocar isso. Fazia tempo, né? Eu acho que tem que colocar mais tecnologia. Eu não sou contra, porque auxilia, né? Porque no caso ali, aquela convicção do juiz de correr pro meio do campo, é porque ele tem um relógio brasileiro, porque tem um reloginho ali e o reloginho dele foi transmitido ali que ele viu que a bola entrou, teve uma campainha, né? Isso é outra questão, né? Nós temos pouco tempo, 1 minuto. Vale salientar ainda, para finalizar, de que a Copa está andando bem. Nós já ponderamos antes, as manifestações anti-Copa estão sendo, digamos assim, reprimidas de maneira ordeira até certo ponto. Claro, alguns prejuízos, alguns problemas naturais, mas nada assim de grande monta, a priori. É importante Até porque o número de manifestantes diminuiu bastante. É que o pessoal está assistindo o jogo nessa hora. O amor à seleção atropelou Era aquilo que comentava. Sabe qual é a maior estratégia para acabar com as manifestações? Fazer 4 jogos por dia. Aí o pessoal não tem tempo de ir para a rua. Mas eu pediria para vocês um palpite, mas é difícil porque nós estamos na segunda-feira, né? Então não tem como, porque esse programa vai lá na quarta-feira. Avaliar essa primeira rodada, quem que se destacou mais e tal. Rapidamente, nós temos 30 segundos para isso. Aí é consenso, né? É consenso. A Holanda, sem dúvida. Holanda e a Alemanha. Alemanha, por enquanto, se destacaram. São as duas seleções que mais... Não, sem dúvida as duas. E eu destacaria também, assim, ó, as que não se destacaram, né? O Uruguai, por exemplo, que levou uma virada histórica com a Costa Rica. Né? Então, uma pena, né, que os nossos vizinhos aqui não vão repetir o Maracanaço. Uma pena no sentido de não ir para a final, né?
já acho que a esperança do Uruguai está mais E 2 fica um jogos. Eu acho que ainda tem possibilidade. E o grande ponto de interrogação até Aí agora... tem que ver a garra uruguaia. Pequeno. E o grande ponto de interrogação para mim até agora, a Argentina. Ainda não sei, ainda não sei o que a Argentina vai fazer. A Argentina joga muito mais do que aquilo que jogou. Acho Tá que bem, O pois é. Brasil e a Argentina jogam mais do que jogou. Duas escolas de futebol, por exemplo, diferentes que se enfrentaram. A Bósnia e a Argentina, duas escolas. Eu acho que foi complicado. E Brasil é ponto de interrogação? Inclusive, o Brasil é ponto de interrogação para mim. Até agora não me convenceu. Só para destacar, pessoal, assim, a Bósnia e a Croácia são escolas parecidas. Sim. E a Argentina e o Brasil enfrentaram essa mesma escola. Exatamente. Essa que interessante. Brasil vai para frente? O Brasil segue, certamente. Vamos ver se vai enfrentar a Espanha nas oitavas, que é aquilo que é o perigo. Mas o perigo. Mas não precisa ser empurrado, né? Tá bem. Gente, vamos... Gol legal na próxima, né? Muito legal. Vamos encerrando assim o terceiro bloco. Esse programa, o Contraponto, aqui na TV Unifra, no canal 15 da NET, nós agradecemos a sua participação, sua presença, sua audiência sempre conosco, chamando a atenção de que você pode nos mandar a sua pauta através do endereço eletrônico que está aí na sua tela, através do YouTube, lá na internet, você pode acessar nossos programas, rever e nos também sim dizer se o programa está bom, se não está, e sugerir as suas pautas, os seus temas aí, os problemas que estão afetando você na sua casa. Agradecemos a sua presença, agradeço os professores que estiveram aqui mais uma vez nesse programa, a equipe técnica da TV Unifra que nos auxilia nesta produção. Obrigado, até o próximo programa. E que tenhamos boas notícias aí para dar e discutir e debater aqui no Ponto e no Contraponto com relação ao avanço da seleção brasileira. Tchau, tchau.